Pessoal, Isaías, capítulo 40, do versículo 28 até o versículo 31, tem um texto muito interessante que nós gostamos mais dessa parte, né? Nós gostamos mais do final do texto, porque o final do texto ele é mais interessante, mas ele tem um contexto antes. Sempre quando nós vamos buscar a palavra do Senhor, é muito interessante a gente pegar o contexto, né? Uma das coisas práticas que a gente usa para saber o que está querendo dizer, ou como está querendo dizer, é quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Nos ajuda a entender um pouco do contexto. E para que você possa entender o contexto, você tem que ler o texto. Tem que ler o texto, né? Então tem que ler um pouco antes para que você possa entender o que está falando aqui nesse finalzinho de texto, tá bom? Então vamos lá, Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que eu coloquei ali para você é caminharão e não se fatigarão, ou caminham e não se fatigam. É uma coisa interessante, porque você está na caminhada. Você está na caminhada. E eu acho interessante pensar um pouco sobre isso, porque veja bem, eu não sei quando que você entrou no seu trabalho ou como que você entrou no seu trabalho, mas uma coisa eu sei, que de repente o pessoal quando pergunta para você, e aí, quanto tempo de firma? Aí você fala, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, né? 30 anos, 42 anos. Tem pessoas que têm muitos anos trabalhando na mesma empresa. Hoje já não é tão comum como antigamente. Mas antigamente as pessoas ficavam muito tempo no mesmo trabalho. Até hoje ainda tem essas pessoas, mas não é tão comum que nem era antigamente. Então o que acontecia nessa pessoa que trabalha há muito tempo? Ela acorda de manhã, ela pega a marmitinha dela, ela coloca, né, sei lá, na sacola ou no que for, ela vai para o ponto do ônibus, ela espera. Tem dia que está chovendo, tem dia que não está chovendo, tem dia que tem vento, tem dia que de repente bate um carro, tem dia que acontece catástrofe e ela está esperando lá, né? Quem assistia os Flintstones lembra, né, que eles saíam todo dia para trabalhar lá na empresinha deles. Então, ele está fazendo isso durante muito e muito tempo. É um serviço repetitivo. Repetitivo. E é um serviço constante, gente. Não é um serviço repetitivo e o tempo todo correndo, né? Porque no texto aqui ele fala os jovens, não, ele fortalece o cansado, multiplica no de cima. Aqui, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam. Veja bem, você não está correndo todos os dias. Quando você vai para o trabalho, quando você vai fazer qualquer atividade que você faz, você senta e você fica esperando. Quando você vai para a sua faculdade, quem está fazendo faculdade aí 5 anos, 4 anos, 3 anos, você vai e você senta lá e você espera. A professora passa a matéria, você copia ou você faz no seu computador e você espera. Né? Eu já ouvi um ditado que eles falam que o brasileiro ele ama fila, ele gosta muito de fila. Então se ele chegar em algum lugar, ele vai para a fila, ele espera, gente.
Você já notou que isso acontece? Eu sei que de vez em quando há uma impaciência no meio das pessoas, mas em geral, para que a sua vida possa ter um curso, para que você possa caminhar tranquilamente na sua vida, independentemente se você está olhando para Deus ou não, você espera. Não tem como você acelerar determinadas situações. Por isso que Jesus fala, olha William, por mais ansioso que você esteja, você não consegue colocar um fio de cabelo. Você não consegue colocar nada no curso da sua vida. Você não consegue. Porque você não tem essa capacidade e esse poder. Vou interromper aqui a live e interromper a gravação mais uma vez, né? Para dar um salve lá para a Stephanie. Pois é, Stephanie, a camisa que vocês deram naquele projeto. Que Deus abençoe você, Stephanie. Acompanhe também os seus projetos aí. Que Deus abençoe a sua igreja. Tá bom? Um grande abraço para você e um grande abraço aí para a tua família. Tá bom? Meus sentimentos para você também, porque você passou por um momento difícil esses tempos aí. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Stephanie. Então, você tem que esperar. O curso natural da vida, ele requer uma espera. Ele requer uma espera, porque não tem como você adiantar certas coisas. E você não pode fazer nada. Entende? Você tem que só esperar. Você já ficou sem trabalho e você teve que ir para fazer uma entrevista? Muitas pessoas que estão passando, às vezes, por um processo depressivo, eles nem conseguem levantar da cama para ir fazer uma entrevista ou para sair até o portão. Eles não conseguem por causa que eles são pegos por uma depressão muito grande. Mas a primeira fala do psicólogo para qualquer pessoa que está passando por um processo depressivo é: vá fazer uma caminhada, vá fazer um exercício, né? Se não acometeu ainda de alguma coisa muito grave que precisa de tomar algum medicamento, vá fazer uma caminhada, ok? Então, você tem que esperar. Quando você vai fazer uma entrevista, o que você faz? Você recebe a notícia. Aí você vai, você toma banho, você se ajeita, você passa um perfume, você passa um batom, você passa o que você tiver que fazer. E aí você vai, entra no seu carro, ou vai para o ponto de ônibus, ou chama o Uber, e aí você tem que esperar. Você tem que esperar, meu irmão. Não tem muito que você fazer, você tem que esperar. A maior dificuldade do crente é esperar. Porque o crente, eu não sei qual é a interpretação que ele tem da vida, mas ele pode esperar em todas as coisas. Só que quando se trata de esperar, de repente, Deus fazer a coisa, esperar Deus solucionar, ele não aguenta. Ele faz do jeito dele, mas ele espera no trabalho. Quando o chefe fala, olha, eu quero conversar com você no final do dia, depois que você tiver terminado suas coisas, você não vai antes lá, porque você respeita o seu chefe. Você sabe que se você for antes, ele não vai conversar com você. Você tem que esperar, meu irmão e minha irmã. Quando você entra numa faculdade e você vai fazer um curso, você não vai se formar antes que você terminar o curso. Não adianta. E já aconteceu situação, às vezes, que algumas pessoas não pagam o curso, né? E aí o pessoal nem dá o diploma, mesmo que você frequentou. Você tem que esperar. O processo natural da vida é uma espera. Embora eu e você possamos estar ansiosos por qualquer situação, o processo natural da vida é esperar. É esperar. Isso é o processo natural. Só que eu acho interessante que parece-me que nós conseguimos esperar em muitas situações, mas não conseguimos esperar no Senhor. Eu acho interessante porque você pode esperar nessas outras situações e de repente a sua empresa pode falir, sabia? A empresa que você está trabalhando, e você não ganhar o dinheiro que você tinha que ganhar. Né? Muitas pessoas, puxa vida, eu tenho meu fundo de garantia, no dia que eu me aposentar eu vou pegar, vou fazer um negócio para mim, vou investir em algo. Talvez você pense dessa forma, talvez você pense, puxa, eu estou bem na empresa. Eu sei que nessa situação de pandemia é muito difícil pensar isso, mas você confia em situações. O exemplo mais
bacana que eu ouvi sobre essa questão de confiar é quando um pastor meu falou assim, ó, quando você entra no ônibus, você pergunta para o motorista, viu, quantos anos você dirige ônibus? Viu, quanto tempo faz que você faz nessa linha aqui? Você já abasteceu o ônibus? Você já verificou os freios? Você já notou, meu irmão e minha irmã, que nós temos confiança em muitas coisas na vida de olhos fechados. Mas quando nós queremos algo para nós, ou nós pensamos em confiar em Deus, eu quero para amanhã. Eu quero para ontem. Eu quero que o Senhor solucione agora. Eu determino. Não é interessante pensar isso? Quem dá o dinheiro, quem dá o trabalho, quem dá a saúde, quem dá a força é Deus. É Ele quem sustenta. Só que nós nos reverenciamos muito mais às criaturas do que ao Criador. Por que fazemos isso? Nos traz uma falsa fé, uma confiança que não é verdadeira. Confiamos em tudo, mas quando olhamos para Deus temos a dificuldade de poder simplesmente esperar. Meu irmão, eu não falo unicamente para você, porque eu passo pelas mesmas dificuldades. Eu também passo pelas mesmas situações. A minha fala aqui é para encorajar você a continuar a sua caminhada, porque Deus vai dar força dia a dia para você. Como aquele maná que eles acordavam de manhã, aí eles pegavam para de manhã e para de noite. No outro dia de novo. Ele fala o seguinte: caminham e não se cansa. Na sua caminhada com o Senhor, você não irá se cansar quando você tiver o conhecimento ou o entendimento que você serve a Ele. Meu irmão e minha irmã, não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam em tudo conhecidas perante Deus as vossas petições. Não precisa. Espera. Senta no ponto do ônibus. Eu não sei que cor que é o ponto de ônibus de onde você mora, mas eu lembro que eu estudei numa escola que eu demorava quase 1 hora para ir da minha casa até a escola. Então eu tinha que pegar o primeiro ônibus, eu tinha que ir até o terminal de ônibus, tinha que entrar no outro ônibus e chegar na escola. Então eu acordava cedo com aquela mochila gigantesca nas costas e eu sentava lá no ponto do ônibus, que lá na minha cidade era verde e preto. E eu ficava esperando. Quanto tempo, meus irmãos? Quanto tempo você tem esperado na vida? O versículo de Isaías, ele está dizendo assim, ó, Deus tem sustentado você, Israel. Deus é gigante, Israel. Deus tem livrado você, Israel. Deus, ele olha para a humanidade como se a humanidade fosse gafanhoto. Não precisa se preocupar. Ele está vendo você. Ele sabe das suas aflições. Unicamente espera. O esperar é esperar caminhando. Não é aquele esperar, ah Deus, se você não fizer o que eu estou querendo, então eu não faço mais isso. Se você não fizer o que eu estou querendo, então eu não, né? Parecendo o trato de Jacó com Deus. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me fazer prosperar, se o Senhor fazer isso, então eu vou, né? Uma troca. Não, meu irmão. Deus já está fazendo tudo por você. Continua vivendo a sua vida, confiando no Senhor a cada dia. Acordar amanhã cedo, ainda é sexta-feira. Senhor, obrigado por mais um dia. Vai para o seu trabalho. Obrigado, Senhor. Você quer um aumento? Você quer um trabalho melhor? Você quer ser um profissional melhor? Você quer servir melhor? Continua a sua caminhada e continua esperando no Senhor. Meu irmão,
Jesus tinha acabado de multiplicar 5.000 pães para aquele monte de gente, né? Não era 5.000, nem sei quanto que era. E o povo estava, depois daquilo, falando assim, ó, Senhor, mostra-nos um sinal. Meu irmão, nós não precisamos de sinal. Nós não precisamos de sinal. Nós temos a vida. Nós temos Deus suprindo nossa saúde. Nós temos Deus dando alimento para nós. Nós temos Deus colocando pessoas em nossa vida que mudam a nossa história. Nós não precisamos mais de sinais. Nós precisamos continuar a caminhada de fé. Nós precisamos continuar cada dia confiando no Senhor. Que você possa pensar amanhã, eu vou continuar caminhando. Um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, são uma grande caminhada com o Senhor. Mais 4 dias, é um dia por vez, mas são muitos dias na presença do Senhor. Aí quando você for olhar, puxa, 1 ano andando na presença do Senhor, puxa vida, 2, 3, 4, 50. Mas é ali, ó, constantemente. Não é uma coisa estrondosa. Eu sei que eu e você gostaríamos, né? Põe a mão na nossa cabeça e sai tudo, e a gente... Não é assim. É tempo. Maturidade é tempo, mais andar com Deus. Que a sua caminhada possa ser leve, que o Senhor possa renovar as suas forças, que você possa andar na presença dEle, que você possa conhecê-lo mais a cada dia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado. Ó Deus, esteja com cada um dos irmãos que estão aqui acompanhando, ouvindo, abençoando. Que a caminhada possa ser na sua presença, que a caminhada possa ser leve, porque é dia a dia na sua presença. Obrigado pelo seu cuidado. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém